quero alertar os irmãos e as irmãs no seguinte sentido. Segure a sua Bíblia. Preste atenção na pregação da palavra de Deus. Nesta noite, 12 de julho de 2026, vou pregar a parte 23 de 26 das séries de pregações bíblicas na primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, no seguinte tema, dividido em duas partes: dons espirituais em foco, a variedade de línguas e profecias na Igreja de Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 1 a 32. Sei, irmã, irmão, sei que você está diante de uma situação ou decisão difícil, mas acalme o seu coração. A palavra terapêutica de Deus vai renovar sua mente e trazer clareza. Você passará por uma transformação profunda de uma vez por todas e saberá exatamente qual caminho seguir. No culto desta noite, vamos conversar sobre a variedade de línguas e profecias na Igreja de Cristo Jesus e a importância do amor ágape como base de tudo. Deus tem uma palavra para o seu coração. Você realmente entende o propósito desses dons? Variedade de línguas e profecias na igreja? Vamos descobrir juntos, aqui agora, nesse culto. Irmãos e irmãs, o culto bíblico possui 3 propósitos inegociáveis. Deus é adorado, a igreja é edificada e os crentes são confrontados pelo Senhor no pecado. Preste atenção. Se você vai ao templo ou aqui ao culto online com a intenção oculta de validar sua própria espiritualidade, você já errou o alvo. Já errou o alvo. O culto existe para edificação, nunca para exibição. Infelizmente, a igreja em Corinto transformou o altar em palco de vaidades, esquecendo que o culto é um canal de serviço a Deus. No capítulo 14 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo encerra o tema dos dons espirituais com uma advertência clara. Os dons continuam ativos e são vitais para a saúde da igreja hoje. No entanto, não confunda as coisas.
Prestem bastante atenção no que eu vou dizer. Isso é bíblico e teológico. Não existem mais apóstolos e profetas com a autoridade revelatória como a autoridade revelatória do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Aqueles homens foram canais exclusivos da revelação escrita de Deus. Olhe para o seu coração, irmã e irmão. Você está indo ao culto para servir a Deus ou para ser visto? Só para ver. Estou sentadinho aqui, está me vendo. Só para isso? Ou para servir? Se for para ser visto, não faz nenhuma diferença. Atualmente, não existem revelações novas dadas por Deus à igreja. Vou repetir. Atualmente, não existem revelações novas dadas por Deus à igreja. Toda a revelação de Deus está encerrada na Bíblia, na Bíblia, na Bíblia. Sendo cânon bíblico a autoridade final. Toda mensagem entregue à igreja pelos pregadores deve ser submetida à doutrina autorizada dos apóstolos e profetas originais, conforme consta na Bíblia. Com respeito aos dons, o crente moderno precisa se acautelar contra o perigo da polarização. Aqueles que têm caráter sem carisma, os que têm carisma sem caráter. Na igreja em Corinto havia dons do Espírito Santo, mas não fruto do Espírito Santo. Os crentes da igreja em Corinto tinham carisma, mas não tinham caráter. Há igrejas que vão para o outro extremo. Tem caráter, mas não carisma. Proclamam o fruto do Espírito Santo, mas negam os dons do Espírito Santo. Há igrejas que se posicionam com credulidade infantil, aceitando qualquer fenômeno como a ação do Espírito Santo. E há aquelas igrejas que se entregam ao racionalismo cético, completamente fechadas às manifestações do Espírito Santo. Enquanto as primeiras se tornam faltos de discernimento espiritual, as outras cometem o pecado de extinguir, ou apagar o Espírito Santo. O apóstolo Paulo basicamente se concentra em dois dons espirituais nesse capítulo 14. Variedade de línguas e profecias na igreja. O dom de variedade de línguas. O apóstolo Paulo mostra a necessidade de seguir o fruto do Espírito Santo, que é o amor. 1 Coríntios 14, 1. Seguir o amor, ágape, e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala sobre o dom de variedade de línguas é que aquele que fala em outras línguas fala a Deus
e não aos homens. Ele não é um dom público, mas íntimo, particular e pessoal. O dom de variedade de línguas é um dom para a sua intimidade com Deus. O dom de variedade de línguas é dom de pijama. Variedade de línguas não se assemelha à profecia, mas à oração e adoração. Preste atenção aqui. Você não se dirige às pessoas, mas a Deus. Sem o princípio regulador do amor, esse dom de variedade de línguas não passa de barulho, sem sentido e sem propósito. Ouça o decreto da palavra terapêutica de Deus acerca do dom de variedade de línguas. 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. A Bíblia diz: ninguém o entende, nem ele mesmo. A língua é algo que acontece no âmbito espiritual e não no racional. O apóstolo Paulo esclarece. 1 Coríntios 14, 13 e 14. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que eu possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. A própria pessoa que fala em outra língua não entende o que está falando. A mente dele não é edificada, pois não sabe o significado das palavras. Se essa pessoa não entende quem fala, muito menos as outras pessoas entenderão. Ela está falando em mistério. Continue ouvindo o decreto, a palavra de Deus sobre o dom de variedade de línguas. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Esse dom de variedade de línguas é íntimo e particular. Não visa a edificação da igreja, mas a intimidade com Deus. Seu propósito não é a edificação da igreja, mas a autoedificação. É por essa razão somente que esse dom de variedade de línguas é inferior ao demais. Todos os outros dons alistados na Bíblia são dons para edificação da igreja, mas variedade de línguas é para autoedificação. Continue ouvindo o decreto da palavra terapêutica de Deus acerca do dom de variedade de línguas. Quem fala em outra língua não se torna entendido, por isso não edifica a igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5 ao versículo 11. Não vou ler. O apóstolo Paulo apresenta 3 ilustrações a respeito do que fala em 1 Coríntios 14, 5 a 11. A primeira é sobre os instrumentos musicais. Versículo 7. É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara
quando emite sons, senão ordenem bem distintos, como se reconhecerá o que toca a flauta. Agora o 8, pois também a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Se alguém tocar uma flauta ou uma cítara, sem distinguir as notas, produzirá apenas barulho, e ninguém reconhecerá a música. A segunda ilustração é da trombeta. Se o toque do instrumento for confuso, nenhum soldado se prepara para a batalha, gerando desordem no acampamento militar. A terceira ilustração que o apóstolo Paulo usa é de uma conversa interpessoal. 1 Coríntios capítulo 14, 9 a 11. Preste aqui atenção. Imagine você, um brasileiro, conversando com um japonês ou um coreano, sem que nenhum dos dois conheça a língua do outro. Portanto, não haverá entendimento nem compreensão nessa conversa. Assim, o apóstolo Paulo explica que se você falar em uma língua desconhecida, não poderá edificar a igreja, pois sua fala será incompreensível para os outros. A edificação passa pelo entendimento. Você, cheio de entusiasmo, continua ouvindo o decreto da palavra terapêutica de Deus acerca do dom de variedade de línguas. Quem fala em outra língua não entende o que fala. Versículo 13 a 15. Você, como crente moderno, não pode ser despojado do seu entendimento na adoração. O seu culto precisa ser racional. A sua mente exerce um papel fundamental na adoração. O apóstolo Paulo nunca defendeu um culto catártico, de êxtase emocional. O culto aceitável a Deus é um culto racional e lógico, em que é preciso unir 3 elementos básicos da vida: razão, emoção e vontade. Tem crente que vem para o culto com a raiz de amargura, com o emocional todo abalado e sem vontade nenhuma de ouvir a palavra. Está pecando contra o Espírito Santo, está pecando contra a Trindade e contra a igreja. O crente moderno precisa usar sua mente em 5 áreas. Quer saber quais são essas áreas? Na oração. Deus, fala comigo no culto, na pregação. Nos cânticos, Senhor, eu quero tocar o seu coração na música, no louvor. Nas ações de graças. Isso significa o seu reconhecimento e a sua gratidão profunda por Deus ter salvado sua alma. Ações de graça. Ainda mais na nutrição e no juízo. Mas isso não se vê em muitos crentes modernos. Ouça mais uma vez acerca do dom de variedade de línguas. Quem fala em outra língua não pode edificar os outros. 1
Coríntios 14, 16 e 17. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Preste atenção, irmã. Preste atenção, irmão. A pessoa que está falando em outra língua agradece a Deus, porém, quem está do seu lado não poderá dizer amém por não entender o que está falando. É isso que se vê em muitas igrejas pentecostais e neopentecostais. O pentecostalismo foca no batismo no Espírito Santo e na variação de línguas. Acreditam que o falar em línguas estranhas é evidência física do batismo no Espírito Santo. No Brasil, esse movimento do pentecostalismo corresponde à primeira onda, como a Assembleia de Deus e Congregação Cristã, e a segunda onda, Igreja do Evangelho Quadrangular e Deus é Amor. O foco de uma igreja neopentecostal é a teologia da prosperidade, o exorcismo com forte centralização na expulsão de demônios no culto e quebra de maldições hereditárias, até leva foto da pessoa. E o uso de elementos simbólicos como óleo ungido lá no hospital, óleo ungido em casa, óleo ungido no carro. Isso não é bíblico, é antibíblico. Mas isso se vê nas igrejas pentecostais, neopentecostais e algumas batistas. Infelizmente, para vergonha. Continue assim, atencioso, atenciosa, ouvindo sobre o decreto da palavra de Deus acerca do dom de variedade de línguas. A variedade de línguas não é pregação. Esse é um dom, esse é um dos pontos mais complexos na igreja contemporânea, pentecostal e neopentecostal. Paulo dá testemunho. 1 Coríntios 14, 18 e 19. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Você gostaria de saber o motivo de não se pregar ou pregar em línguas estranhas? Repetir, você gostaria de saber o motivo de não se pregar em línguas estranhas? Quem fala em outra língua fala a Deus e não aos homens. Mesmo que haja interpretação, a natureza do dom não é alterada. É isso que se vê em muitas igrejas pentecostais e neopentecostais, Assembleia de Deus, Congregação que está no Brasil, Deus é Amor, e tantas outras por aí, e a lista é longa.
E o povo gosta do erro teológico. Por isso somos batistas tradicionais, seguimos a tradição dos apóstolos, de Jesus Cristo. É comum vermos em alguns segmentos evangélicos a prática de suposto dom. Agora vai apertar. Ela ocorre quando o pregador diz: meu servo, e passa a transmitir a mensagem. É preciso ter cuidado com essa prática. No Novo Testamento, a expressão meu servo refere-se exclusivamente a Jesus Cristo, o Messias, cumprindo as profecias de Isaías sobre o servo sofredor. A passagem central é Mateus 12, 18 a 21, Mateus 12, 18 a 21, que cita diretamente Isaías 42, 1, destacando o caráter manso, a justiça e o Espírito de Deus sobre ele. Jesus, servo de Deus. Outro texto bíblico é Mateus 12, 18. Agora, preste atenção. Quer saber onde está o erro da igreja pentecostais e neopentecostais? Nessa prática, quando alguém diz, meu servo. Temos dois erros gravíssimos teológicos aqui. Primeiro erro, transformou línguas em profecia. Variedade de línguas é sempre palavra do homem para Deus e nunca palavra de Deus para o homem. Segundo erro teológico, não há na Bíblia nenhuma profecia dada na primeira pessoa, como meu servo. Toda a profecia bíblica é dada na terceira pessoa, como nós vimos hoje em Ezequiel, leituras bíblicas. Assim diz o Senhor. Quer saber a razão que é errado dizer meu servo? Isso implica em dizer que a pessoa que está entregando a mensagem é uma incorporação do próprio Deus. Isso se vê em igrejas pentecostais e neopentecostais. A pessoa que está ouvindo é serva de quem? De Deus ou do profeta que está falando? O profeta está falando em nome de Deus ou o profeta é Deus? O profeta não pode assumir o lugar de Deus antes, assim deve dizer na era moderna. Assim diz a palavra de Deus, e cita o texto bíblico. Colossenses 16, Isaías, e cita. Assim diz a Bíblia, assim diz a palavra de Deus. Não, meu servo, meu servo, meu servo, minha serva. Isso é um erro gravíssimo, teológico. Irmão, irmã, fico muito feliz em ver seu crescimento. Você tem compreendido muito bem sobre o dom de variedade de línguas. Agora, preste mais atenção, mais uma vez.
o uso errado do dom de variedade de línguas escandaliza os incrédulos. 1 Coríntios 14, 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem idosos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estão loucos? O apóstolo Paulo referenda a legitimidade do dom de línguas, mas diz que precisa ser usado na igreja com critério. Há parâmetros claros para o funcionamento do dom de variedade de línguas. O primeiro parâmetro é que os crentes não podem falar em outras línguas ao mesmo tempo. Essa prática pode levar o indulto que entra no templo a pensar que estão loucos. Essa prática não contribuiria para o entendimento dos incrédulos, nem para a edificação da igreja de Cristo Jesus. Mas é isso que se vê em igrejas pentecostais e neopentecostais. Ouça mais uma vez: o uso do dom de variedade de línguas no culto público precisa ser com ordem. Versículo 27 e 28. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quanto muito 3. Isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que se houver intérprete, pode falar, mas no máximo 3 pessoas, uma pessoa depois da outra. É preciso existir ordem no culto público. O culto público não pode ser uma torre de Babel, de confusão. Se as pessoas falam ao mesmo tempo, o entendimento é prejudicado e a edificação se torna impossível. Isso se vê em igrejas pentecostais e neopentecostais. Prática totalmente fora dos padrões do apóstolo Paulo. Continue firme. Ouça: o dom de variedade de línguas não deve ser proibido. Versículo 39 de 1 Coríntios 14. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, não proibais o falar em outras línguas. É muito importante dizer isso. Por causa de excessos e equívocos cometidos no uso desse dom, muitos negam sua importância e o rejeitam. Porém, foi o Espírito Santo quem deu esse dom à igreja, e tudo que o Espírito Santo dá é coisa boa. Portanto, não temos o direito de rejeitar nem de falar mal daquilo que é dádiva do Espírito Santo. É preciso ter ordem da essência. O fato de uma pessoa usar o dom de forma errada não deve nos levar para outro extremo, ou de proibi-lo. Quero ouvir mais? A igreja em Corinto usou de forma errada a ceia do Senhor. Contudo, Paulo não proibiu a igreja de celebrar a ceia. Ele orientou e corrigiu o erro. O importante é corrigir a prática e não proibir. Paulo diz que falar em línguas, em particular, tem seu valor de autoedificação. Se Deus lhe deu esse dom, usufrua-o para a sua própria edificação. Deus não te deu, não tenha complexo de inferioridade.
E muitos crentes pentecostais e neopentecostais ficam depressivos nesse sentido, e ansiosos nesse sentido. Você vai ouvir agora erros relacionados ao dom e variedade de línguas. Primeiro erro, dá mais valor a esse dom do que os outros. O apóstolo Paulo orienta a igreja de Corinto em 1 Coríntios 14:5. A igreja em Corinto acreditava que falar em línguas era o suprassumo, lá no pedestal da espiritualidade, lá em cima. Atualmente, infelizmente, se ensina em muitas igrejas modernas que o crente moderno que não fala em outras línguas não é espiritual, não está cheio do Espírito Santo. Ao contrário, é um crente de segunda categoria, que ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Isso é ignorar a Bíblia. A Bíblia. É uma negação do ensino do apóstolo Paulo. Está assim imperando esse erro em igrejas pentecostais e neopentecostais. Segundo erro, pensar que o dom de línguas é uma prova de espiritualidade abundante. Nenhum dom, seja ele qual for, é prova de espiritualidade. Não se mede a espiritualidade pelos dons, mede-se pelo fruto do Espírito Santo: amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A igreja em Corinto tinha todos os dons, mas era carnal, lá tinha incesto, era infantil, é imatura espiritualmente, ainda não bancava Paulo financeiramente e falava que Paulo não era pastor. É uma vergonha total. Continue ouvindo os erros relacionados ao uso do dom de variedade de línguas. Terceiro erro, pensar que esse dom é o selo e evidência do batismo com o Espírito Santo. E muitos caem nesse erro teológico. Nenhum dom pode ser o selo ou batismo do Espírito Santo. Todo salvo é batizado no corpo de Cristo, a igreja, pelo Espírito Santo. E o dom espiritual é distribuído pelo Espírito Santo conforme lhe apraz. Nenhum crente moderno tem todos os dons. Do contrário, não seremos um corpo, nem precisaremos servir uns aos outros e suprir necessidade dos outros. Cada um tem um dom. Agora, você sabe que o Espírito Santo deu um dom, mas você está enterrando o seu dom. Tem muitos crentes que estão enterrando o dom na igreja. Um dia vai apertar contas a Deus. Eu quero ver você chorar. Chorar. Igual uma criancinha. Vai chorar. E não vai receber galardões. Quarto erro. Pensar que todos os crentes
devem ter esse dom. Esse equívoco tem sido cometido em muitas igrejas modernas. Há crentes modernos, imaturos, que quase sentem culpa por não terem recebido o dom de variedade de línguas. Algumas igrejas modernas chegam a induzir as pessoas a falar em outras línguas, ensinando uma mania, o hábito para a pessoa enrolar a língua e emitir sons estranhos. Infelizmente, isso é imaturidade espiritual. É uma conspiração satânica contra o ensino da Bíblia. Tome bastante cuidado, meu irmão, minha irmã, ninguém escapa do julgamento de Deus. Quinto erro teológico: pensar que todos podem falar em línguas ao mesmo tempo em culto público. Versículo 27. Hoje as igrejas modernas estão transformando o culto num ambiente místico, em que as pessoas buscam se sentir bem, em vez de buscar entendimento bíblico. Tem irmãos começam a dançar, a balançar a cabeça, igual a frenesia em culto de macumba, culto de candomblé, culto africano. O culto está se tornando sensório de vez racional. A prática da glossolalia em culto público está em total desacordo com o ensino da palavra de Deus, a Bíblia. E quer saber o que é glossolalia? Glossolalia é um fenômeno que se refere ao ato de falar em línguas, realmente associado a experiências religiosas, derivado do grego glossa, língua, e lalia, fala. A glossolalia é frequentemente observada em contexto de fervor religioso, onde o crente moderno pensa ou acredita está se expressando em uma língua desconhecida, considerada de origem divina. Sexto erro: pensar que se pode falar em línguas em estado de êxtase. Versículo 32 de 1 Coríntios 14. Agora eu vou apertar. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Os cultos estáticos estão muito comuns nas religiões de mistério. Essa prática foi importada, infelizmente, pela igreja em Corinto. E assim as pessoas se sentiam arrebatadas em espírito e começavam a falar em outras línguas de forma descontrolada. Alguns chegavam a entrar em estado de êxtase e descontrole e clamavam: anátema! Anátema Jesus! Estava amaldiçoando Jesus! O apóstolo Paulo diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Quem fala em outras línguas está no pleno domínio e controle da sua vontade. Ele fala quando quer e se cala quando quer. O dom deve ser exercido com domínio próprio
e não em estado de êxtase. Você sabia? Sétimo erro. Pensar que podiam falar em outras línguas no culto público sem interpretação. O apóstolo Paulo diz que se não há intérprete, a pessoa deve ficar calada na igreja. No culto deve existir ordem e decência. O culto é racional. O culto apela ao entendimento. O culto precisa ser consistente e coerente. Entremear na oração frase em outra língua, sem interpretação, não é sinal de maturidade espiritual, mas de desobediência ao ensino da palavra de Deus, a Bíblia. Oitavo erro sobre o uso do dom variedade de línguas. Pensar que a oração em línguas é superior à oração na língua pátria. Versículo 13, 14 e 15. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Versículo 13, 14 e 15. É muito comum ouvir pregadores afirmar que quem ora em línguas ora no nível superior de intimidade com Deus. Aqueles que defendem que a oração em línguas alcança horizontes mais amplos e sobe a regiões mais altas do campo espiritual. Isso é um erro teológico grave. A Bíblia, em lugar algum ensina isso. Mas se vê muito em igrejas pentecostais e neopentecostais. E muitos pastores não passaram por faculdade teológica. O apóstolo Paulo diz: orarei com a mente, cantarei com o espírito. Paulo diz que quem ora em línguas deve pedir a Deus para que possa interpretar. Quando você ora em línguas e pode entender o que está falando, aí sim alcança entendimento. Consegue entender isso? Agora, o recheio do bolo. Você vai ouvir agora o decreto da palavra de Deus sobre o dom de profecia. Dom de profecia. Em primeiro lugar, quer saber o que é dom de profecia? Pois há muito erro teológico na igreja pentecostais e neopentecostais. É muito importante entender o dom de profecia. Temos de fazer uma distinção entre o ofício do profeta no Antigo Testamento e Novo Testamento com o dom de profecia. O que temos hoje é dom de profecia e não ofício de profeta. Não temos mais nenhum profeta, nenhum apóstolo no sentido bíblico contemporâneo. Os profetas e apóstolos recebiam uma revelação nova inspirada da parte de Deus para fazer parte do cânon bíblico. Você sabia? Deus não revela mais nada novo à igreja a parte do que está escrito na sua palavra. Tudo o que Deus quis revelar para a sua igreja está na palavra. Não podemos acrescentar nem tirar nada do que é escrito na palavra. Disse Jesus, Apocalipse
22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, olha aí, qualquer acréscimo, estão acrescentando erros teológicos, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar, tem tirado, qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Olha aqui, 2 vezes, profecia, 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 livro, livro, Bíblia. Concluindo, ouça o decreto do apóstolo Paulo. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado. Olha, irmãos e irmãs, há muitos pregadores e igrejas no estado de anátemas, amaldiçoados e amaldiçoadas, devido à pregação errada da palavra de Deus. Infelizmente, quer saber o que é dom de profecia? É a explanação, a exposição e a explicação e pregação fiel da palavra de Deus conforme a Bíblia. E aqui faço isso com vocês, pregando o Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz que se alguém profetiza, profetizar é pregar a Bíblia. Profetiza, seja segundo a proporção da fé. Romanos 12:6. Quer saber o que é a proporção da fé? É o conteúdo da Bíblia. Se você profetiza ou você prega a Bíblia, aqui não é dom de línguas, é pregação da Bíblia, tem de pregar, profetizar de acordo com a Bíblia, com a Bíblia, com a Bíblia. Mas igrejas pentecostais e neopentecostais confundem isso aí. Confundem. Ouça o que Pedro falou. 1 Pedro 4:11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Quem profetiza precisa se manter dentro dessas balizas da palavra de Deus. Quer saber o que é pregar de acordo com os oráculos de Deus? É pregar exatamente o que está na palavra de Deus. Ouça o decreto do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. A palavra de Deus é todo o conteúdo da pregação. O que significa profecia realmente? Na essência, é a proclamação da palavra revelada de Deus, a Bíblia. A profecia não deve ser vista como função restrita, com posição de status na igreja, como o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 14:5, o desejo é que todos profetizassem, todos pregassem. Afinal, o acesso à Bíblia não é só para pastores. Todo aquele que foi salvo por Jesus pode pregar e deve pregar. No entanto, preste atenção, o zelo com o texto bíblico
sagrado exige responsabilidade. Hoje, para pregar com precisão, com fidelidade, uma explanação correta, teologicamente falando, com responsabilidade e correção, é indispensável que o pregador, o pastor tenha um preparo teológico sério. E nós, batistas, passamos por 4 anos de uma faculdade teológica. 4 anos, faculdade teológica. Conforme um médico, um advogado, um dentista, faculdade teológica. Assim, todas as vezes que você lê a Bíblia, a interpreta fielmente e proclama com fidelidade, você está profetizando. Hoje, não há mais profetas no sentido daqueles profetas primeiros. Deus não revela mais nada novo, mas não há segunda edição da Bíblia. Sabia disso? Que nós, Igreja Batista Memorial, a Ilha do Governador, fiquemos firmes na doutrina bíblica dos apóstolos e fiéis à proclamação da palavra de Deus, a Bíblia, todos os dias de nossa vida, para a glória e louvor de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Agora, preste atenção. Peça ao Espírito Santo para lhe dar entendimento espiritual, para entender a pregação, para saber orar, para desenterrar o seu dom que Ele te deu. Faça isso ainda hoje, em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, aqui agora, em Cristo.